Bom, bom dia a todos. É um prazer muito grande esse convite, ter recebido esse convite para esse diálogo, meu caro Pedro Tai. Eu gostaria de me congratular com todos os integrantes desse Tribunal de Justiça, que é para nós um grande tribunal sobre todos os aspectos, sobre as inovações que propõe, e a gente vai falar um pouco disso mais à frente, sobre a ideia da construção de toda uma jurisprudência. Eu, como o amigo já falou, eu sou do juizado especial, eu sempre bebi nas decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, porque sempre considerei das melhores no meu ramo de atuação. Portanto, gostaria de parabenizar todos os integrantes do tribunal, para dizer da minha honra, na verdade, em estar aqui e propor esse diálogo, meu caro Pedro, e com todos os colegas aí da escola e todos os integrantes, juízes e servidores desse sodalício. Bom, eu gostaria de apresentar a vocês uma ideia do itinerário que a gente pretende seguir aqui. Eu queria falar um pouco sobre a constituição do Laboratório de Inovação e Inteligência da MB. Realmente é um marco na organização associativa esse laboratório, e aí de logo revelar que ele tem pessoas de grande capacidade. Uma delas está conosco, é o nosso colega Pedro Tai, que representa o Centro-Oeste nessa estrutura administrativa. Portanto, Pedro, estar com você no laboratório de inovação é algo realmente que nos empolga, nos entusiasma, e eu agradeço as palavras do colega a meu respeito, porque, na verdade, é algo de uma camaradagem, de fato, de nós já sermos amigos, ainda que em pouco tempo da nossa aliança para essa ideia da inovação. Portanto, realmente um prazer estar com um amigo lá, e tenho certeza absoluta que muita coisa ainda será feita. Então, quero falar um pouco desse laboratório de inovação da EMB, quero seguir adiante para falar sobre inovação, trazer aqui alguns questionamentos, né? O que é inovação? Para que serve inovação? Por que nós vamos inovar ou por que nós não vamos inovar? A quem se destina essa inovação? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, esse diálogo. Quero falar um pouco mais à frente dessas competências de inovação, e aí eu trago um documento, eu reuni alguns documentos para disponibilizar a toda a turma aí do Tribunal de Justiça, e aí um documento próprio da OCDE que fala sobre essas competências de inovação. Eu quero trazer algumas, e tem uma delas que eu considero assim, e aí trago até Belchior nesse momento para falar um pouco dessa competência, já que você ressaltou, meu caro Pedro, o nosso Ceará, né, as belezas do nosso Ceará. E aí apresento, todo mundo conhece Belchior, mas apresenta aqui uma fala do Belchior nessa competência específica. Avanço para a gente falar um pouco dessa atuação em rede, que é absolutamente importante. O laboratório da MB se propõe a isso, e eu explico melhor quando falar sobre ele. Quero falar um pouco do laboratório de inovação propriamente dito, quais são as suas constituições, quais são os seus elementos, a que se destina, quais são os propósitos, enfim, falar um pouco desse instrumento, que nós temos visto o crescimento dentro desse ecossistema de inovação, seja de laboratórios de inovação, seja de centros de inteligência, em todo esse instrumental que nós estamos criando no Poder Judiciário. E eu tenho certeza absoluta que o Poder Judiciário, que já viveu uma grande transformação digital essa que possibilitou toda a nossa produtividade, esse grande time de produtividade, de pessoas para a produtividade. Os números do CNJ mostram isso nesse momento da pandemia, dessa tragédia humana da pandemia, mas o judiciário não parou e a justiça não para, é um lema de uma campanha da MB, e representa muito isso, o nosso esforço, o nosso compromisso. Avanço um pouco para a questão da gestão do conhecimento, que eu também considero importante, e a ideia é finalizar, então, falando das práticas de alguns laboratórios chaves ao longo do nosso país, dentro, que integram esse ecossistema. Quero trazer um pouco a experiência do LIODES, do CNJ, do próprio laboratório do PJE. Quero trazer a experiência do Genova aí em Brasília, que é absolutamente importante essa experiência do Genova, que está integrando, na verdade, integra a Escola Nacional de Administração Pública, e é grande esse trabalho do Genova, da própria ENAP, é algo que orgulha todos os servidores
públicos do nosso país. Avança um pouco para o JuspLab também, que dentro do Poder Judiciário, na nossa estrutura do Poder Judiciário, é sem dúvida nenhuma um laboratório paradigma, e nós precisamos olhar com toda atenção para aquelas ações. Vale a pena conhecer, inclusive pessoalmente, o laboratório de lá, porque dispensa comentários a participação desse laboratório nesse ecossistema de inovação e tudo aquilo que tem praticado. Portanto, quero falar um pouco das práticas e trazer algumas notícias também do próprio Tribunal de Justiça do Ceará, porque nós temos dois assuntos muito importantes aqui, eu tenho certeza que vai atrair a atenção de vocês pela importância que tem, porque nós temos um empréstimo no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no BID, o tribunal, através do Estado do Ceará, tem esse empréstimo, eu quero falar sobre isso, e também um programa chamado Cientista-Chefe da FUNCAP, da Fundação de Cultura e Tecnologia, na verdade, Tecnologia e Desenvolvimento, aqui do Ceará. Então, trago um pouco essas informações para a gente avançar nisso, meu caro Pedro. E aí, claro, ao longo desse bate-papo, a gente vai trocando as ideias, vai melhorando, o chat está aberto aí para todo mundo, e a gente segue, na verdade, possibilitando uma troca de informações. Eu acho que isso é que faz desse momento mais importante, mais do que eu posso falar, essa troca de informações. Bom, o Laboratório de Inovação ele foi criado em setembro último, ainda na gestão do colega Jaime de Oliveira, e naquele mesmo momento foi criado o Laboratório de Informação e o Centro de Pesquisas Judiciais. O Laboratório de Inovação, no primeiro momento, foi endereçado à minha pessoa, estou na diretoria, como o amigo ressaltou, e o Centro de Pesquisas Judiciais foi endereçado ao ministro Luiz Felipe Salomão, dispensa comentários à capacidade do ministro e da condição que tem, na verdade, dessa atuação em rede. Eu vou falar muito sobre isso, e a ideia que tem do trabalho judiciário do ponto de vista da inteligência, de como realmente pode se formar uma inteligência dentro do Poder Judiciário. Então, é muito interessante que hoje a AMB tem, ao lado da sua Escola Nacional da Magistratura, que completa quase 70 anos, se avizinha de completar 70 anos, grande marco histórico para os magistrados, para a magistratura, por que não para a educação nacional. Ao lado da Escola Nacional, nós temos, então, o Centro de Pesquisas e também o Laboratório de Inovação, formando aí a ideia do ensino, pesquisa e extensão, porque seguramente nós podemos ter o Laboratório de Inovação e esse instrumento do Laboratório de Inovação como algo relacionado à extensão, já que tem esse relacionamento para além dos muros do Poder Judiciário, para além das raias do Poder Judiciário. Vamos tirar esse muro do Poder Judiciário, para além das raias do Poder Judiciário. Então, nós temos uma excelente Constituição nesse momento, e aí tudo isso muito incentivado na atual gestão da colega Renata Gil. Bom, as finalidades do Laboratório de Inovação da AMB é reunir e publicizar as ações dos magistrados em prol da sociedade, promover ações que visem a melhoria da gestão pública. Isso é algo excepcional, porque é para isso que nós lidamos o tempo inteiro com a ideia de melhoria, para que a gestão pública tenha uma qualidade melhor a cada dia. E, claro, também trabalha com a ideia de evitar a judicialização excessiva, e é algo realmente que nós precisamos trabalhar o tempo inteiro, porque não adianta só resolver quando o processo está instaurado, devidamente instaurado, e claro que precisamos resolvê-lo, mas nós precisamos também evitar essa judicialização excessiva, e claro que pós-pandemia, ou mesmo pandemia, nós temos que lidar com esses assuntos mais do que nunca, porque seguramente só do ponto de vista das recuperações empresariais nós poderemos ter de fato uma grande avalanche de processos relacionados ao tema, para ficar aí sem contar todos os outros que foram afetados, e quase todas as relações, porque não todas, foram de fato afetadas pela pandemia. E, claro, assuntos de interesse global, e aí a gente conversa um pouco mais na frente sobre a questão do LIOD e a agenda de objetivos de desenvolvimento sustentável, para a gente conversar um pouco sobre isso e falar sobre a Meta 9, que é essa ideia de trazer ao judiciário esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, essas são as finalidades. Eu quero destacar, meu caro Pedro, a questão, a organização administrativa do nosso laboratório. Coube a mim inicialmente, como já disse, a direção. A nossa colega Kate Saboia, do Rio Grande do Norte, está na corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, é a vice-diretora, craque demais, pesquisadora, uma mente aberta, realmente uma
qualidade enorme para a inovação e ter feito, já estava fazendo um trabalho excepcional lá no Rio Grande do Norte, da sua origem, e continua fazendo aqui, aí em Brasília, e para além disso, resolvendo então, trazendo a sua expertise para o Laboratório de Inovação. Mas além desse corpo inicial, nós temos o Conselho de Inovação, e aí, meu caro Pedro, está lá no Conselho de Inovação, que é a quem cabe planejar, desenvolver e avaliar as atividades do Laboratório de Inovação. É muito importante isso para nós, porque realmente é a ideia-chave da estratégia que deve ser desenvolvida no Laboratório de Inovação. Portanto, o Conselho de Inovação se propõe a isso, cabe ao Conselho de Inovação essa atribuição. E ao lado do Conselho de Inovação, nós temos o Conselho Consultivo, que é essa aproximação de ideias, de melhoria das ações, e uma composição muito heterogênea, plurima, que diz respeito exatamente a essa ideia da inovação aberta. O Conselho de Inovação ele é formado por 10 juízes, para além da minha pessoa e de Kate, para além da minha pessoa e de Kate, outros 10 juízas e juízes. Nós temos nós temos juízes de cada uma das regiões do país. Isso é absolutamente relevante para que haja essa integração nacional das práticas que ocorrem pelo Brasil afora, e notadamente na inovação, afinal de contas falamos sobre isso aqui, mas também um juiz de cada segmento do Poder Judiciário. Então, nós temos a Justiça Eleitoral, a Federal, a Trabalhista, nós temos a própria Justiça Estadual, claro, e também a Militar. Então, formando esse pool de juízes de cada um dos segmentos da Justiça, do nosso Poder Judiciário e também de cada região do Estado. Daí a importância dessa ideia, dessa construção de rede, logo na organização administrativa de um laboratório que se pretende um hub de inovação, né, para além da própria sede, evidentemente que isso seja uma extensão nacional. No Conselho Consultivo, nós também temos juízes, o Conselho de Inovação é apenas para juízes. No Conselho de Consultivo, nós também temos juízes, aí Luciana Ortiz, a nossa colega de São Paulo, juíza federal, que foi uma das idealizadoras do Laboratório de Inovação de lá. Nós temos o Marco Bruno, também juiz da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Temos a conselheira Tereza Willi, Guilherme Almeida, que é da ENAP. Nós temos o CAF, que é do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Nós temos o Vander Giordano, que é da Multiplan, iniciativa privada. Nós temos o nosso colega da UNB, que está à frente do Vitor, né? O coordenador pedagógico do Vitor, para esse projeto excepcional que se desenvolve no Supremo Tribunal Federal. Enfim, há uma série de pessoas que representam instituições, e aí toda essa ideia de aproximação, de troca de ideias e de melhoria das ações, portanto, se compõe assim o nosso AMB Lab do ponto de vista, e há outras pessoas também, diga-se de passagem, se compõe assim essa ideia do AMB Lab. Bom, nós temos como objetivos concorrer para uma política nacional de inovação, um marco que sirva a todo o Poder Judiciário, assim como nós temos o marco da mediação e conciliação e uma série de outros marcos propostos em políticas nacionais, essa grande estratégia de governança. Nós queremos concorrer para isso, ajudar a promover e a construir essa política. Nós temos também a ideia bem clara de objetivo de auxiliar os tribunais, e aí essa ideia é absolutamente relevante desse diálogo hoje, de auxiliar os tribunais na instalação dos laboratórios de inovação, dos centros de inteligência, contribuir para essa construção desse ecossistema todo, que está sendo muito bem desenvolvido por todas as partes, e também, claro, promover uma cultura de inovação e incentivar a utilização de práticas inovadoras no ambiente de trabalho. E um pouco mais à frente, meu caro Pedro e todos os colegas que nos assistem, nós vamos fazer algumas perguntas no seguinte sentido: olha, inovação é tecnologia? Inovação é inteligência artificial? Como é que é isso, né? Como é que a gente pode conceituar inovação? E é bom que se conceitue inovação muito próximo de nós, para que a inovação não seja algo muito distante e que a gente entenda, então, que eu não possa participar, porque de alguma forma eu não me enquadro nessa ideia. Portanto, promover essa cultura de inovação é absolutamente importante. E, claro, e aqui parabenizar uma vez mais o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, porque promove essa cultura em vários encontros que foram ofertados, né, em vários diálogos que foram ofertados a todo o conjunto dos integrantes desse tribunal, promove, então, a cultura de inovação
para que essas práticas se desenvolvam no ambiente de trabalho. Algumas ações estão sendo levadas a cabo. Nós temos uma publicação que se avizinha, e Pedro está acompanhando tudo isso conosco, sabe bem. Nós temos uma publicação que se avizinha, o edital agora no começo do próximo mês, para uma publicação sobre inteligência. Vamos lançar um edital e convidar os colegas a escrever as suas práticas, para que nós possamos selecionar e levar isso a uma publicação nesse semestre, nós queremos promover um Fórum Nacional de Inovação e Inteligência, e aí já há uma data pré-determinada, seria a última semana de outubro, e nós queremos que a academia esteja conosco, assim como Fabiano Hartmann, e era esse nome que eu queria dizer da UNB, que é a coordenador do Vitor, assim como a academia esteja conosco, as práticas desenvolvidas pelos tribunais e também pelos magistrados, e também seria interessante que nós tivéssemos workshops para que nós tivéssemos o aprendizado desse instrumental, todas essas ideias de inovação que acontecem, nós precisamos levar aos nossos tribunais, ao nosso local de trabalho. Tem um desafio a ser proposto também, acredito que agora, em agosto, um ideatom sobre igualdade de gênero, uma proposta que está sendo desenvolvida por Kate, muito sofisticada no sentido da ideia que está sendo constituída. Eu acho que vai ser muito interessante, a julgar pelo tema, evidentemente, nós precisamos trabalhar esse assunto muito, e a ideia de que todos possam participar em ideias para melhorar a qualidade desse combate à violência doméstica e essa promoção da igualdade de gênero. Portanto, avançamos também na comunidade de inovação que se avizinha, nós queremos criá-la, não que não exista outra experiência, mas nós queremos também trazer isso para o Laboratório de Inovação, e estamos avançando assim como o Tribunal de Justiça do DFT, nós estamos avançando também nessas capacitações iniciais, ainda no formato de lives, salvo engano, já é a 9ª que estamos fazendo lá, e aí todo esse material está com a nossa colega Luana, que me recebeu muito bem desde o primeiro momento e será lançada para os colegas terem toda a visão daquilo que está sendo produzido. Tenho certeza que se assemelha e se complementa a essa atividade que está sendo desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A ideia, portanto, é tornar o MB Lab um hub de inovação que a todos possa servir, que congregue ideias, ações e que isso se proponha a disseminar ao longo do Brasil. Então, essa era a ideia inicial, meu caro Pedro, do nosso MB Lab, para que a gente possa partir de uma mesma ideia e todos possam conhecer melhor. Eu quero falar um pouco de inovação e ter alguns questionamentos. E o primeiro questionamento que eu queria perguntar aos colegas, lançar aqui para a gente, é o seguinte: o que é inovação? Me parece que isso daí vai ser respondido no chat, não é, meu caro Pedro? Acabei de lançar no chat. Afinal, para você, o que é inovação? Estamos aguardando aí a resposta dos nossos amigos e das nossas amigas. Eu acho que depois... Inovação é a facilitação da vida a partir da utilização de conhecimentos diversos com o fim de trazer uma maior praticidade, eficiência e resultados. Nosso amigo Hamilton de Almeida. Eu já vou dizer a minha. Para mim, inovação é viver a vida neste momento em que nós estamos vivendo e nos reinventando a cada instante. Para mim, isso é uma das facetas da inovação. É a transformação do atual, Lê Santana. Tati, é a simplificação e a otimização dos procedimentos. É um processo de renovação de ideias, quebra de paradigmas, uma forma diferente e mais eficiente de resolver demandas, é impactar positivamente o cliente, a sociedade, com ações simples e eficientes. É fazer a mesma coisa de forma diferente, otimizada. É a ferramenta para acompanhar o ritmo de evolução da sociedade com melhor prestação jurisdicional e maior qualidade de vida. Esse é o Clayton, nosso secretário da SEAMB. É criar algo novo que pode revolucionar o nosso dia a dia. Olha aí, inovação disruptiva. São mudanças disruptivas ou que não tragam, deve ser, benefícios para o cidadão. Qualquer medida tecnológica ou não, isso é importante, que seja traduzida em deslocamento do lugar comum. É pensar fora do óbvio, Mônica. É acrescentar algo inédito a uma ideia já desenvolvida. Se resume em transformação e crescimento, aceitar o novo, reinventar. É fazer diferente, buscar soluções novas
para problemas antigos e novos. Processo de melhoria constante com resultados que impactem positivamente os nossos usuários. Luana, é explorar novas ideias. É uma melhoria constante dos processos de algum produto ou serviço. Ana Tercina, lá da Corregedoria, é ressignificar. Só tem craque aí, hein, Pedro? Eu acho que só temos craque aqui, não tem craque. Só tem craque, não tem a menor dúvida sobre isso. É a melhoria contínua de práticas realizadas para melhorar a eficiência do serviço público, sempre buscando atender da melhor forma possível o interesse da sociedade, buscando utilizar as ferramentas possíveis para modificar, melhorar, aperfeiçoar, transformar as atitudes em prol de melhorias. Muito legal. Muito legal. Eu pensei em ter visto alguma coisa fora da caixa. Eu pensei em ter visto. Passou ali rápido, eu não sei se foi ou se não foi. E aí eu quero logo pensar pegar fora aqui, do óbvio. do óbvio. Não era da caixa, não, do óbvio. Eu quero lembrar uma frase, meu caro Pedro, e sigo aqui agradecendo aí toda a participação dos colegas, realmente muito bacana. Que bom você participar de um ambiente, não é, que as pessoas participam e dialogam e todo mundo tem uma ideia. Olha, essa ideia de colaboração, de cocriação, é algo simplesmente essencial na inovação. Então, muito legal todo mundo aí trazer uma ideia sobre isso para a gente poder dialogar. Vamos lá, vamos continuar esse diálogo. Mas eu queria falar, então, não era da Caixa, era do óbvio, mas eu ainda vou falar da Caixa. E conversando com o André Tamura, da UIGOV, então eu falo um pouco mais da nossa experiência quando chegar lá no Tribunal de Justiça, sobre o que a gente está vivenciando agora, Pedro. Ele fala o seguinte, olha, se todo mundo fala que nós precisamos pensar fora da caixa, então talvez o problema seja da caixa, né? Tá certo? Porque talvez não fosse necessário pensar fora da caixa se a caixa fosse mais adequada, não é? mais interessante do ponto de vista disso. Então, é interessante você trazer essas ideias para que a gente possa refletir um pouco sobre as expressões, quais são os seus significados e qual é a forma que nós podemos contraditá-las, né? Porque isso é muito interessante também na inovação. Bom, seguindo essa ideia das perguntas e respostas, dos questionamentos, inovação é questionar, as perguntas poderiam ser: por que inovar? Por que não inovar? Inovar é tecnologia? É inteligência artificial? A quem se destina a inovação? E aí nós poderíamos formular aqui, todos nós formulamos, respondemos e formulamos uma série de questionamentos. Porque seguramente nós teremos aí um bom caminhar, e perguntar é muito bom. Boas perguntas nos conduzem a um lugar interessante. Bom, mas há várias possibilidades de definir inovação. Ontem eu estava lendo um material que, inclusive, está com os colegas aí. E há um material que dizia o seguinte: há várias possibilidades de definir inovação, e a inovação, se a gente puder definir de uma maneira simples, eu diria que é algo de melhorar. Na verdade, melhorar algo que existe ou criar algo completamente novo. Ora, parece uma coisa muito singela, não é? Talvez não atenda a um conceito acadêmico, e aí são vários, a gente pode escolher aquele que melhor tem a ver com as nossas ideias, não é? Mas eu quero dizer apenas essa, porque, na verdade, melhorar algo que existe é uma inovação incremental. Quando o processo é melhorado, quando ele continua existindo e ele é melhorado. E aí nós precisamos fazer isso sempre. Toda a ideia de melhoria precisa ser aplicada incessantemente para que a gente possa ganhar escala. E resolve também uma outra ideia de inovação que é disruptiva, que é criar algo novo, que é encerrar aquele processo que estava sendo feito, e a partir daí outro processo se cria para que realmente seja completamente diferente, ou porque algo não tem mais importância, no sentido de não é mais interessante, ou porque algo realmente perdeu a sua função de existir. Nós precisamos criar algo completamente diferente, e ainda que aquele outro fosse bom, nós temos um agora muito melhor que encerra aquele processo anterior. Daí porque incremental e disruptivo se resolve bem nessa expressão, e aí agradecendo de novo toda a possibilidade dos colegas trazerem as suas próprias definições. Bom,
Mas eu acho que há algumas coisas, Pedro, que sempre me parecem importantes, sabe, turma? Sempre me parece importante na questão da inovação. Primeiro que inovar é criar valor público. Isso me parece absolutamente fundamental para nós que somos Estado, para nós que somos Poder Judiciário. Criar valor público, porque nós podemos inovar os nossos sistemas, mas provavelmente isso não cria valor público para aquele que recebe aquele sistema que foi inovado. Por público, e a gente vai falar muito sobre a ideia do foco nisso, mas me parece absolutamente relevante que a inovação tenha esse fundamento, tenha esse objetivo de criar valor público. É tornar a instituição mais eficiente, porque não adiantaria nós inovarmos algo e tornar a ideia da instituição, tornar a instituição menos eficiente. Mais gastos para resolver a mesma situação, não seria interessante isso, portanto, torná-la mais eficiente me parece algo absolutamente primordial. E claro que aí me parece importante também assegurar a legitimidade do poder público, na medida em que busca atender às complexidades sociais. Portanto, sem querer apresentar uma definição melhor do que a de ninguém, eu parto da ideia de que inovar é criar valor público, tornar a instituição mais eficiente e, claro, se legitimar enquanto poder, porque atende melhor aos anseios sociais. Para mim, essas coisas precisam estar bem casadas para que a gente possa seguir adiante numa ideia de inovação. Mas, olha, eu queria dizer a todos que inovação parte também de uma ideia que me parece inafastável. Se tivesse que definir ainda algo sobre inovação, eu poderia dizer o seguinte, meu caro Pedro: inovação é falar sobre pessoas. É sobre as pessoas que inovam e para as quais nós inovamos. Então, todas as vezes que eu penso em inovação, eu penso nas pessoas, tanto naquelas que promovem a inovação, como naquelas para as quais nós vamos destinar a inovação. Daí porque essa ideia, essa questão essencial, precedente, é sempre ter por base que nós devemos melhorar a experiência para o usuário, para a pessoa que recebe. Então, claro, nós trabalhamos para a nossa sociedade, então é para a sociedade que nós estamos inovando. Não é especificamente para o nosso tribunal, não é especificamente para o nosso trabalho, em que pese, claro, tudo que se melhora na instituição e no nosso processo se reverte em melhoria ao final. Mas é bom saber se, na verdade, nós estamos atendendo a ideia de quem vai receber, né, as expectativas de quem vai receber a nossa inovação, sob pena da nossa inovação não ter sequer legitimidade, não ter uma ideia de proximidade e de utilidade mesmo naquilo que se promove para as pessoas. Portanto, falar em inovação para mim é sempre falar de pessoas. Isso para mim é inafastável. E aí eu quero trazer uma frase do André, falando novamente de André, que é uma pessoa muito valorosa e que a gente gosta muito. Sugiro, meu caro Pedro, eu vou falar aqui várias pessoas para que a gente possa, sugerindo nomes. O André Tamuri é um nome que pode ser muito bem convidado a um diálogo. Fica aqui uma dica. O André tem uma experiência enorme, a Wigov é uma consultoria de Florianópolis, pessoas jovens, e não por serem jovens, porque pessoas de qualquer idade têm todo o valor dessa cadeia de inovação, mas ressalto que são pessoas jovens nesse caso e que, na verdade, têm uma ideia muito clara e têm uma grande experiência de inovação no setor público, muito bacana trazer a ideia para conversar com eles. Fica aí a primeira dica de pessoas para mim. Mas tem uma frase lá que diz o seguinte: olha, mais do que inovação, criamos inovadores. Porque criando inovadores, né, dando condições de desenvolvimento aos inovadores, nós fatalmente produziremos a inovação. E aí, novamente, a ideia das pessoas, não é? Tá certo? As pessoas que precisam ter essa ideia de valorização. E a gente fala um pouco do que é necessário nesse caso, como desenvolver isso. Bom, mas, Pedro, a gente precisa trabalhar um pouco sobre a ideia do contexto, né? Como é que é o poder judiciário, afinal? Como é que ele está posto para a gente? Como é que são as relações, né, estruturais, né?
Olha, nós temos uma estrutura rigorosamente hierarquizada, e eu falo de uma regra geral, não é? Aqui eu não conheço a experiência do DFT, e pode ser completamente diferente, mas em regra geral eu poderia afirmar isso sem medo, porque afinal de contas eu também estou num tribunal que vem melhorando, mas enfim, ainda é uma estrutura hierarquizada, ainda somos verticalizados, ainda há uma centralização do poder decisório e ainda há uma pouca participação. Não falo especificamente da experiência do Tribunal do Amigo, mas eu quero refletir isso como uma regra geral que me parece ser aplicável ao Poder Judiciário em constante modificação, diga-se de passagem. Nós temos classes bem definidas, em que pese todos nós trabalharmos no mesmo ambiente, temos classes bem definidas, nós temos servidores, nós temos juízes de primeiro grau e juízes de segundo grau, e ainda que trabalhemos o tempo inteiro juntos, isso é uma definição bem padronizada, bem aplicada, e que muitas vezes interfere um pouco no relacionamento entre todas essas partes. Assim me parece que a Constituição possa ser apresentada. Mas também é uma participação, e as participações de cada classe, de cada momento, servidores primeiro e segundo grau, essas participações são definidas a partir dessa estratificação. Então, é a estratificação que vai definir um pouco esse arranjo de participação dentro de uma estrutura que ainda é hierarquizada, verticalizada e tem o poder centralizado. Bom, na verdade, nós sabemos que a importância dos colegas, e hoje eu estou à frente de algumas atividades, meu caro Pedro, lá no tribunal, você aí no Tribunal de Justiça do DFT, e todos os colegas que estão ao nosso lado sabem dessa importância de ter bons quadros para que estejam nesse corredor. Enfim, nessa estrutura de poder precisa ter bons quadros, dispensa comentários isso, porque sabemos a importância disso e a responsabilidade que você tem. Mas essa rotatividade de pessoas ela não é muito grande. E aí falo ainda novamente em tese, a gente vai dialogar sobre isso. E há ganho nessas competências, não resta dúvida, porque os colegas evoluem cada vez mais quando participam de mais atividades nesse núcleo decisório, mas claro que eu acho que perde-se um pouco na pluralidade de ideias, e eu trago essa preocupação, afinal estamos falando de inovação, essa pluralidade de ideias é absolutamente importante neste contexto. Portanto, esse é um contexto que está posto para nós, a inovação chega nesse momento, já melhorado, mas ainda tem essa estrutura em mente, por frente, e nós precisamos, então, trabalhar a partir disso. É o nosso núcleo de atuação. Mas eu imagino que lá nos projetos se fala muito de um momento chamado pivotagem, que é o momento que você vem desenvolvendo um projeto e a gente muda a direção para incorporar novos valores. E aí eu não quero dizer que nós precisamos dispensar valores, em que pese alguns processos poderem ser dispensados, mas não os valores, não a história, não o conhecimento, nada disso, não proponho disso, mas mudar a direção para incorporar novos elementos nessa estrutura me parece absolutamente importante, sob pena da gente não conseguir avançar em potencial aquilo que nós poderíamos dentro da nossa estrutura. Portanto, esse novo contexto precisa ter relações mais horizontalizadas para que todos possam ter uma maior participação, ou seja, os segmentos estejam mais representados nessa ideia de horizontalidade, nesse novo contexto que se avizinha e se apresenta, ao meu ver, como ideal para a ideia da inovação, e que haja mais prestígio às ideias, às ações e menos aos cargos, e aí, claro, sem desmerecer nada em absoluto. Portanto, que haja mais um incentivo às ideias, mais às ações e menos aos cargos, e muitas vezes isso é uma relação que atrapalha um pouco esse desenvolvimento e a participação em todos esses ambientes. Portanto, meu caro amigo, cabe a nossas instituições criar esse ambiente adequado, disponibilizar um instrumental e, principalmente, incentivar a participação de todos. Daí, me parece que esses 3 eixos são rigorosamente importantes e que cabem à nossa instituição, né, criar um ambiente propício para que nós possamos nos manifestar e participar mais,
não é? Disponibilizar um instrumental, e esse instrumental está vindo, e o Tribunal de Justiça de vocês tem feito um excelente trabalho, muito bacana, tá certo? Eu não conheço ainda outro tribunal que tem trazido, né, esses elementos para o diálogo, os colegas para o diálogo, essas todas as experiências abertas, porque toda hora vem uma pessoa de um lugar com uma experiência completamente diferente e que se incentive, então, essa participação. Eu acho que esses elementos é que vão constituir realmente uma ideia de cultura de inovação que é diferente, que precisa ser adequada, na verdade, sem dispensar o histórico, sem dispensar todas as práticas, e as adequações, na verdade, passam por uma melhoria, podendo ser disruptiva, como já vimos, mas sem dispensar a história de todo o nosso poder judiciário. Não é necessário que se dispense. Para os integrantes da instituição, pessoal, e aí eu falo para os amigos todos aí, tenho certeza que nós estamos falando aqui para juízes e servidores, não é, meu caro Pedro? Todo esse conjunto, né, de pessoas que estão conosco e tal. Então, cabe aos integrantes da instituição participar do momento, porque, assim, às vezes nós temos um bom momento, não percebemos esse momento, e às vezes nós deixamos passar esse momento por inércia, e às vezes a gente pretende até ficar numa fila de reclamações, né? Tem pessoas que gostam de ficar numa fila de reclamações, me parece que ali é o melhor lugar para ficar, quando eu imagino que participar desse momento, incentivando aqueles que estão ao lado, não é? Aproveitando esse momento também para influir positivamente na instituição, formando equipes, voltando-se ao cidadão e se ver valorizado enquanto pessoa, enquanto servidor, ver valorizado as suas ideias, e que isso se construa geometricamente a partir dessas novas constituições e dessas relações mais participativas, mais horizontalizadas, com realmente mais prestígio às ideias, para que a gente possa se sentir mais à vontade dentro desse contexto. Bom, e eu trago aqui uma reflexão, meu querido Pedro, Luana, Fernando, que está conosco, e todos os colegas que aqui eu não tenho os nomes, me perdoem, evidente, mas eu trago aqui um questionamento, uma percepção, uma forma da gente trabalhar aqui. Inovar, Pedro, não é uma escolha. A inovação acontecerá de todo o jeito. Ela já vem acontecendo e acontecerá de todo jeito. Olha, estão dizendo que esse ambiente democrático é excelente, porque o TJDFT possui servidores muitíssimo bem qualificados, já apareceu aqui, eu não consegui identificar. Mas, enfim, Rita Rocha, inovar... é verdade. Corretíssima, Rita. Nós temos mesmo um quadro aí, aproveitando o gancho, é um quadro de altíssimo gabarito, assim, cada um dos servidores, das servidoras, dos magistrados, é um orgulho muito grande aqui. Eu acredito que seja um sentimento compartilhado entre todos os servidores e magistrados. Um orgulho imenso de trabalhar aqui no TJDFT. Bravo. Legal, legal. No Ceará também nos orgulha muito e cada dia mais estamos juntos. Né? Isso tem se revelado a escolha perfeita de todos juntos dentro de um processo participativo. Portanto, inovar, meu caro Pedro, para mim não é escolha. A inovação vem acontecendo e acontecerá e é irrefreável. Não há como fazer isso. Participar do processo de inovação pode ser uma escolha, mas a inovação acontecerá de todo jeito. Participar é uma escolha, mas a inovação não é escolha. Ela vem acontecendo e acontecerá cada dia mais geometricamente, porque não há dúvida sobre isso. E nós nem precisamos avançar muito, porque já vinha acontecendo. Só a pandemia, em 90 dias, nós nunca inovamos tanto no Poder Judiciário, no mundo geral, não é? De todas as segmentos, todas as atividades, mas nunca se inovou tanto no Poder Judiciário em 90 dias. Muitas crenças limitantes que foram postas para nós muito tempo dentro do serviço público, isso não pode, isso não é assim, isso não dá certo, e é bom que não seja, será que alguém vai deixar ou não vai deixar, tá certo? Então, agora nós chegamos à conclusão que sim, é necessário, é irrevogável, a inovação está aí, está posta, escolhe-se participar ou não desse processo, mas a inovação acontecerá, independentemente da vontade de qualquer um de nós. E eu quero aqui dizer a todos, nesse momento de diálogo, dizer o seguinte, olha, não participar do processo será muito mais difícil do que participar. Não participar do processo, quero repetir, não participar do processo será muito mais difícil do que participar. E por que isso? Participar do processo de inovação significa reunir novas competências.
Nós precisamos avançar e a gente fala logo a seguir agora de competências. Aprender algo novo e se firmar na instituição como um ativo essencial. Portanto, é aí que nós vamos entrar, tá certo? Nessa ideia de que participar do processo é melhor, e eu defendo isso. E eu não gosto muito de reclamar adeptos, porque eu gosto da liberdade total das pessoas pensarem completamente diferente. Eu acho que isso é bom. Mas não participar do processo significa isso. Reúne-se competência, aprende algo novo, se firma na instituição, e isso é essencial. Por outro lado, não participar do processo representará um distanciamento da instituição, a não incorporação de novas competências e dificuldade em suas avaliações de desempenho. Eu arrisco dizer isso, e arrisco com toda certeza, porque eu participo do Comitê de Gestão de Pessoas no Tribunal de Justiça, inclusive estou à frente do comitê, e a gente tem todo um trabalho de aperfeiçoamento dos modelos de avaliação de competência e desenvolvimento, modelo de avaliação de competência e desenvolvimento de gestão. Então, nós estamos trabalhando tudo isso no Poder Judiciário e, claro, quando se resolve as competências, se estabelece os gaps, se trabalha para supri-los, e aí as pessoas que por algum motivo não querem, enfim, não querem participar do processo, ficam se distanciando, perdem o alinhamento com a instituição e, claro, terão mais problemas do que benefícios. Portanto, se inovar não é uma escolha, mas participar do processo é, eu queria dizer a todos que, na minha opinião, vai ser mais difícil não participar do que participar. Então, eu convoco todos, assim como o DFT tem feito o tempo inteiro, e esse é o momento de convocá-los, porque essa é a convocação para o diálogo. Eu admito que uma convocação, meu caro Pedro, que já está sendo feita o tempo inteiro, deve ser reforçada para a gente trabalhar um pouco aí. Vamos falar um pouco de competência de inovação, já que a gente está falando sobre inovação, queria trabalhar um pouco aí, e aí utilizar um documento que a Luana também vai lançar para vocês aí, é uma revisão das competências de inovação e liderança na alta administração pública do Brasil. E eu quero trazer uma pergunta aqui, para a gente movimentar esse chat, explodir esse chat, porque vocês são muito participativos, daqui a pouco o chat não comporta. Bom, a pergunta é a seguinte: compreende-se insurgência como questionar a maneira usual de fazer as coisas? Você se considera uma pessoa insurgente? É essa a pergunta, não é, Luana? Exato, já está aqui a enquete compartilhada com todos. Ah, legal. Então é isso. Você se considera uma pessoa insurgente? Vamos lá? Vamos saber se a gente se considera ou não se considera? As pessoas estão respondendo, a gente tem cerca de 50% de respostas, percentual aqui só crescendo. Opa, crescendo para a insurgência? Para a insurgência. Exato. É engraçado, né? Porque no início das respostas, o não estava lá na frente. E agora, com o volume maior de respostas, o sim passou rapidinho. Por isso, meu caro Pedro, você que conhece bem a Justiça Eleitoral, porque é integrante, a eleição é isso, né? O começo é de uma forma, o meio é outra e o final, né? A gente costuma dizer na Justiça Eleitoral que a eleição se decide na última semana. E de fato é. E de fato é. É o frio na barriga todos os momentos. Né? Ó, além das nossas respostas aqui pelo aplicativo, nós temos aqui comentários no chat também. Com certeza insurgente. Totalmente insurgente. Inovação é democrática. Algumas frases aqui muito importantes. Nós tivemos uma pergunta também, enquanto a gente aguarda o término. Uma pergunta, talvez, não sei se você quer adiantar ou aguardar, da Ana Félix, perguntando manda aí para a gente raciocinar. Vamos lá. Quais são essas habilidades, professor Ângelo, que o senhor vê como essenciais para o profissional, para o servidor do futuro? Quais seriam essas principais habilidades que nos tornariam insurgentes, que nos lançariam para esse futuro de uma cultura de inovação? Enfim, que habilidades seriam essenciais aos nossos servidores, aos nossos magistrados, Legal. Profissionais do presente? Que eu acho que a gente pensar em futuro gera muita ansiedade, né? A gente pensa no futuro, mas precisa viver o presente, para a gente reduzir o grau de ansiedade, fazer o nosso melhor hoje e saber que com o nosso melhor hoje nós estamos
colhendo um futuro muito melhor também. Verdade. Pedro, eu te questiono o seguinte, meu amigo, nós já estamos aqui em 9 horas e 51 minutos e eu ainda tenho que falar aqui. Estamos bem? O pessoal está gostando aí do diálogo? Como é que é? Estamos tranquilos? Me parece que sim, pela participação aqui no chat, ó, a turma dando joinha. Podemos seguir? Podemos seguir? Não está cansando ninguém? Ou não está cansando quase todo mundo? Ó, teve um excelente, teve um maravilhoso, teve joinha. Eu arrisco dizer que a turma tá curtindo. Eu pelo menos, estou gostando muito. Mas eu sou suspeito, né? A nossa amizade permite a suspeição, né? Olha Mas lá, aí daqui a pouco o pessoal pode... 89 sims e 11 nãos. Eu acho que o TJ deve ter um tribunal de insurgentes. Não sei se isso é bom, se é ruim, o que nós vamos avaliar de urgência. Vamos saber agora, né? Vamos bater um papo sobre isso, né? Vamos lá. Pronto. Então, 89 a 11. Olha, que proporção, hein? Que proporção, hein? Esse é um tribunal de insurgentes. Mas eu considero isso uma maravilha. Eu quero falar um pouco da insurgência. Eu até deixei um pouco mais para frente nessa ideia das competências que o documento traz. Luana, você lançou para os colegas aí o documento? Sim, o arquivo foi anexado ao chat. Todos conseguem já fazer o download, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, me sinaliza, por favor, privadamente. E aí, quando o pessoal vai lendo o documento, já vai ensinando, não é? A quem está falando alguma coisa, que no caso sou eu tenho falado mais hoje, não é? Tá certo? Mas, enfim, já vai ensinando o Ângelo a falar outras coisas que o Ângelo pode estar aqui falando bobagem. Então, ler o documento é muito legal, tenho certeza que essa contribuição vai ser muito boa. Bom, vamos lá. O documento propõe algumas competências, não é? São 6, na verdade. O documento propõe são 6 competências e eu vou aqui bater um papo com vocês sobre isso. Olha, em primeiríssimo lugar, eu não quero nem tratar de uma questão aqui de importância, tá bom? Meio que aleatório, eu deixei a insurgência por último. Aí foi uma escolha deixar a insurgência por último, tá certo? Mas o restante é aleatório aqui, os colegas não entendam que isso é uma predisposição para o mais importante. Mas, enfim, talvez até seja intencionalmente. Bom, foco no usuário. Como é que está definido lá? Possa ser utilizado vários métodos e técnicas para desenvolver em profundidade a compreensão a respeito dos cidadãos, a que servem suas necessidades, desejos e comportamentos reais, e incluí-los no processo de elaboração. Então, eu quero aqui pegar dois momentos dessa definição, tá certo? 2 momentos dessa definição. Primeiro, o respeito aos cidadãos, a compreensão, não é? A respeito dos cidadãos, é essa a ideia, a compreensão a respeito dos cidadãos, e também incluí-los no processo de elaboração. Essas 2 ideias de foco no usuário, esses dois momentos do foco do usuário nessa definição, nós podemos ter outros também, viu, pessoal? Podemos ter outros. Me parecem absolutamente importantes, porque se nós não compreendemos, não é? Se não houver a compreensão a respeito dos cidadãos para os quais nós nos dedicamos todos os dias, provavelmente aquilo que nós imaginamos como melhor para eles não chegue perto de ser algo verdadeiro. É o primeiro questionamento que eu acho que você tem que fazer. Por mais que haja toda boa intenção nisso, não resta dúvida. Mas, provavelmente, se alguém me perguntasse algo, se é para mim o serviço, se alguém me perguntasse algo, talvez aquele serviço fosse melhor para mim com o passar do tempo. E aí me parece uma coisa absolutamente lógica. Razão pela qual o foco no usuário é realmente algo interessante, porque muitas vezes nós temos processos em desenvolvimento, nós temos inovações propostas a esses processos, claro, o tempo inteiro, aos produtos e serviços que nós estamos gerando, mas não temos ciência do que os cidadãos sabem, querem, planejam, gostariam, o que seria mais confortável, e claro que incluí-los nesse processo de elaboração faz com que isso se feche, se resolva essa etapa ouvindo melhor. Nós temos seguramente uma ideia muito clara que acontece em todos os lugares, que são aquelas enquetes. Tenho certeza disso, Luana, tenho certeza disso, Pedro.
não é aquelas enquetes do nosso balcão, né? Pesquisa de satisfação. É isso que eu quero dizer. Pesquisa de satisfação. É interessante a pesquisa de satisfação, é um movimento, mas muitas vezes eu arrisco dizer que não se dá o tratamento adequado a essa informação e a pesquisa de satisfação, ela às vezes não avança sequer para outra etapa, que é o tratamento das informações, mas é uma coisa interessante, mas que precisa ser melhor desenvolvida quando o assunto é inovação. Razão pela qual, e a gente vai falar do laboratório um pouco mais à frente, dessa constituição, o design thinking é uma abordagem que mais tem sido utilizado nos laboratórios de inovação por vários motivos, inclusive porque compreende que no eixo principal a centralidade de toda a ideia de inovação precisa ser o usuário. Razão pela qual nós precisamos ter valores e entre os quais ressalto a empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar daquelas pessoas para realmente saber. E aí, claro, uma técnica de um mapa de empatia, por exemplo, vai ajudar a desenvolver o que a pessoa sente, o que ela vê, o que ela percebe, né? Quais são os sentimentos para desenvolver melhor. Então, foco no usuário, evidentemente, é uma competência capital, está lá no documento da OCDE. A curiosidade, que é a capacidade de fazer as indagações necessárias em face das mais variadas fontes, e de encontrar soluções em lugares inusitados e de forma inovadora. Portanto, ser curioso, e aí nós sabemos o quanto as crianças são curiosas, não é? Eu que agora tenho um contato, me permita, Luana, com a sua filhinha, eu já cheguei a vê-la, não é? Mas claro que toda criança dessa idade, né, é absolutamente curiosa, né? Nós sabemos o quanto representa uma tomadinha, não é? O cuidado que nós precisamos ter uma tomada elétrica nesse momento e toda a curiosidade relacionada àquilo. Nós sabemos que a curiosidade, então, é algo, mas com o passar do tempo, não raro, nós acabamos deixando essa curiosidade de lado, aquela curiosidade que é inata em algum momento da nossa vida. Então, ser curioso, fazer indagações, buscar soluções inusitadas, em lugares inusitados onde ninguém imaginou, é realmente algo muito interessante e precisa também ser incentivado pelas instituições. E nós compreendemos a curiosidade como algo relevante, como competência para a inovação. Fluência em dados, e aí dispensa comentários a importância da fluência em dados. Nós estamos, o Poder Judiciário, ele ainda não tem utilizado os seus dados de uma forma correta, mas é certo que nós estamos nós trabalhamos uma montanha de dados infinita e nós precisamos, com essa fluência de dados, começar a compreender melhor a ideia de como providenciar novos modelos, novas formas de trabalho, estimular novas ideias e monitorar esse progresso, manuseando esses dados com melhor adequação, de uma forma realmente que sirva para que nós possamos enxergar, compreender melhor aquilo que nós estamos fazendo, que muitas vezes sem os dados, e aí a fala da conselheira Tereza Willi, que é outra pessoa que eu gostaria de sugerir ao DFT para que nós possamos trabalhar, não para que nós possamos trabalhar, eu sugiro que a convide, é isso que eu quero, na verdade, sugerir, porque, na verdade, a conselheira Tereza Willi, que está à frente do LIODES, que está à frente do Comitê Interinstitucional, que adequa os ODS, né, a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, tem uma cabeça brilhante de pesquisadora e tudo que a conselheira fala está fincado em dados. E, a partir disso, se consegue um panorama excepcional que muitas vezes você fica assim, realmente, sem acreditar como isso é absolutamente importante. Fluência de dados, então. Iteração é saber como criar novos produtos, como criar novos serviços, ou como criar políticas por meio de capacidade de pensar e aplicar ciclos, né? O laboratório promove essas capacidades. Nós teremos oficinas, aí o Tribunal de Justiça aqui do DFT, do Tribunal de Justiça do Ceará e DFT estão nessa mesma ideia. Portanto, saber criar novos produtos e serviços é uma competência essencial, porque o laboratório de inovação, como diria muito bem a nossa amiga Luciana Ortiz, que está com a gente no EB Lab, o laboratório de inovação é algo lúdico, é evidente, precisa ser, mas não é só uma salinha colorida. Então, é uma técnica, há métodos, há abordagens, razão pela qual nós precisamos conhecer para poder aplicá-los.
E aí saber criar produtos, novos serviços é algo essencial. Caso contrário, a gente tem uma ideia, mas não sabe andar um pouco como deveria. Construir narrativas parece muito interessante. Eu que sou formador da Infam também, muito me orgulho. Nós estávamos certa vez, tivemos uma capacitação sobre storytelling, né? Que tipo de habilidade se tem para você lançar uma narrativa e isso envolver a pessoa, não é? Tendo em vista garantir que aquela mudança seja entendida, cause identificação nas pessoas, não seja uma linguagem que não diga respeito a mim ou nem a você, e que isso se perca dentro de uma ideia própria. Então, essas narrativas são absolutamente importantes. E essa comunicação, fiz uma live, e Pedro sabe bem disso, e aí, Luana, lá das lives, nós lançamos lá o calendário de lives que fizemos lá no MB Lab. Legal. Já lancei aqui. Está com vocês aí também. Cada link daquele é um vídeo, claro, já é o link do vídeo, mas ao final tem um botãozinho, conheça o AMB Lab, que vai te levar ao e-book. Por favor, vejam lá também com calma e apresentem lá suas críticas e sugestões a respeito dessa ideia. E aí eu deixei por último a ideia da insurgência, mas antes eu queria falar que então fiz uma live com o nosso amigo Marco Bruno, que participa do AMB Lab, nosso colega da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, falando sobre visual law. Absolutamente importante essa nova ideia, não é, do legal design, da ideia de facilitar essa comunicação, torná-la mais atraente, e o visual law é algo que personifica toda a ideia do legal design. Muito importante isso, está lá também para vocês poderem ver a participação do Marco Bruno, excelente, bacana o trabalho que o colega tem feito lá na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E aí eu deixei por último a insurgência. Luana, quer dizer que nós temos mais de 80% de insurgentes no nosso Tribunal de Justiça, a julgar pela nossa enquete, é isso? Grande representatividade aqui, né? Que legal. Mas também esse tipo de ação costuma atrair um perfil já mais aderente ao tema. Legal. Eu deixei aqui por... Desculpe, Luana, pode terminar, desculpe. Não só dizendo que há desafios ainda na casa, né? O tribunal são mais de 7 servidores. Os desafios, olha, se não houver desafios, a gente pode começar a ficar preocupados. Né? Sem desafios, a preocupação deve aumentar bastante. Portanto, eu deixei a insurgência, e aí os colegas são insurgentes, estão aí bem representados os insurgentes, sem desmerecer nenhum colega que não se vê como insurgente, não há problema nenhum, nós falamos para todos. E eu quero destacar a insurgência, então, voltar a conceituá-la, ao menos como a gente entende, que é questionar a maneira usual de fazer as coisas, trabalhar com parceiros incomuns, diversos, e também construir alianças para a mudança. Portanto, é absolutamente importante essa competência de insurgência, mas eu de logo queria ressaltar o seguinte, sabe? Insurgência não deve ser pensado como desrespeito. Insurgência não é algo maléfico, não é alguma coisa relacionada à falta de cuidado com aquele que tem mais experiência, não está relacionado a simplesmente a desconsideração de alguém que, na verdade, está em uma situação de comando dentro daquela estrutura hierárquica de poder que precisa existir. Claro, não há contra isso, nós precisamos adequá-la, mas a insurgência é, de fato, uma competência. E todas as vezes que nós falarmos sobre insurgência, nós estamos falando de algo positivo, de questionar o que está posto, para que nós possamos fazer perguntas novas e, a partir daí, questionamentos novos, desafios novos, problemas novos e, claro, chegar a soluções também inovadoras. Por isso, eu deixei a questão da insurgência lá. O Belchior tem uma frase que eu revelo aqui, eu não reclamo adepto para essa frase, né? O Belchior fala assim, olha... sempre desobedecer, nunca reverenciar. E aqui eu não estou querendo que nós, Ângelo, Tribunal do Ceará, Tribunal do DFT, pegue essa frase, tal qual ela esteja escrita, e incorpore isso, porque pode gerar outros problemas de compreensão. Eu só trago o poeta para falar sobre isso, mas quero trazer uma outra fala dele que considero muito boa, que amar e mudar as coisas me interessa mais.
Então, na verdade, eu quero trazer essa fala do Belchior, porque amar e mudar as coisas realmente é muito bacana e que realmente é muito mais interessante. Bom, eu parto aí, então, dessa ideia de competências para a gente falar, então, um pouco de atuação em rede. O que representa isso, né? Quais são os valores? Como é que é o contexto? Onde nós podemos chegar nessa atuação em rede? Qual é a ideia que nós podemos tirar, né? Qual é o ensinamento que nós podemos obter dessa ideia de atuação em rede? Bom, eu havia dito lá inicialmente que a ideia da atuação em rede ela foi partilhada, ela foi manifestada, ela foi incorporada ao documento originário do Laboratório de Inovação, quando nós idealizamos a ideia de convidar um juiz de cada segmento do Poder Judiciário, um colega de cada segmento do Poder Judiciário, homens e mulheres, claro, de cada segmento do Poder Judiciário e de cada região do país, porque isso traz uma multiplicidade de experiências e isso, evidentemente, facilita uma atuação em rede, razão pela qual nós tivemos essa ideia lá quando escrevemos o documento, o regimento do Laboratório de Inovação da AMB. Mas, olha, o que estamos falando também de inovação são valores relacionados à colaboração e cocriação. Todos os tribunais estão inovando. Certa vez li um documento recente que se levantava aproximadamente 90 práticas, entre 70 e 90 práticas, eu acho que voltadas todas à experiência artificial, e aqui posso me enganar, não sei se era inovação lato sensu ou inteligência artificial, mas enfim. Então, quero dizer que todos os tribunais estão inovando e há muitas experiências construídas dentro de cada tribunal, e aí o DFT tem experiências, que a gente vai falar sobre isso, importantes, mas o que eu não vejo ainda são experiências conjuntas. Veja, e eu não quero trazer isso como uma afirmação absoluta, elas existem, mas ainda podem ser potencializadas, porque seguramente ainda estão num local que ainda pode haver muito crescimento. Sinergia é a matriz da atuação em rede. Porque, na verdade, nós sabemos que é uma ação conjunta, a sinergia, visando obter um desempenho melhor do que aquele demonstrado isoladamente. E aí, para além disso, dessa ideia que nós temos de sinergia, de estarmos juntos, em franca atividade colaborativa e de cooperação, nós temos amplitude de conhecimentos, nós temos investimentos menores, nós temos potencialização de resultados, nós temos uma cultura colaborativa que se segmenta e se fortalece e propicia a descoberta de outras competências, e ainda assim nós podemos ver uma especialização, caminhar para uma especialização de equipes para determinada finalidade, envolvendo aí o ganho de escala. Então, me parece que essa atuação em rede é muito importante, e aqui eu faço menção a um outro documento, minha cara Luana, que é um documento de uma pesquisa de mestrado na Universidade de Colômbia, né? O futuro da inteligência artificial no sistema judiciário brasileiro. Acho que a colega também já disponibilizou a todos os colegas. Eu quero dizer que esses documentos, muito legal. Doutor Ângelo, também está disponibilizado. Inclusive, eu estou anexando ao chat, mas algumas pessoas estão com dificuldade de identificar. Então, queria só reforçar que ao final do webinar enviaremos por e-mail a todos, tá bem? Eventualmente, quem não estiver localizado aqui, receberá por e-mail. Bacana. Então, esse documento é uma pesquisa de mestrado na Universidade de Colômbia. Ele foi ofertado, tem um CNJ como cliente, e assim é chamado, foi ofertado ao CNJ, e tem como uma parceria lá do ITS, do Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. E é muito interessante, leiam que vocês vão gostar dele. E ele propõe uma estrutura de governança colaborativa que permita ao judiciário brasileiro atingir maior colaboração e cooperação. Realmente é um documento extenso, muito interessante, vale a pena lê-lo todo. E a ideia da colaboração e cooperação é muito importante. E aí, claro, o MB Lab parte disso também, de uma ideia de política nacional, de trabalhar com temas estruturantes para desenvolvimento, né? Eu havia conversado certa vez com o Pedro, e recentemente falamos disso novamente, que é muito importante que essa estratégia nacional, que essa política nacional,
possa revelar essa formação de times entre tribunais e que dentro de temas estratégicos nós possamos nos agrupar para desenvolver com mais sinergia, com toda a sinergia, com menos aplicação de recursos, com mais competências, com formação de times regionais ou nacionais, enfim. Eu acredito que a tendência é o agrupamento de equipes em torno desse desenvolvimento, portanto, essa atuação em rede entre instituições e também de pessoas, claro, porque o laboratório é o local onde nós vamos todos resolver algo que está posto para nós, acho absolutamente interessante. E exemplos de parcerias, nós temos o laboratório do PJE e a parceria com o Sinapse, que é o projeto desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Que projeto bacana, excepcional. A rede Nova Gov, que é também que está dentro da estrutura do Ministério do Planejamento, que é muito interessante, muitos de nós estamos lá, acessem a rede, façam parte da rede. E aí eu falo da rede Nova Gov para nós especificamente, que foram criados vários links, né, que nós possamos participar. Nós estamos participando, participem também, qualquer um pode participar, mas a rede Nova Gov é também um conjunto de organizações e pessoas diferentes, de diferentes setores da sociedade, voltados para estimular e viabilizar a inovação no setor público, né? Envolve setor público, privado, terceiro setor e academia. Então, tudo isso se constitui como um grande componente desse ecossistema, portanto, eu considero absolutamente importante a atuação em rede. Na minha cabeça só funciona assim. Se eu tivesse que trabalhar sozinho o tempo inteiro, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo. Eu só consigo trabalhar em grupo e acho isso uma coisa fantástica, excepcional, esse relacionamento com as pessoas, aprender com o outro, e deixar muito claro que você tem várias deficiências e que o outro deve complementá-las. E aí eu falo no campo das pessoas, mas de instituições também me parece que nós podemos sim utilizar essa mesma ideia. Bom, falando um pouco dessa história eu quero dizer que se passei muito do tempo, mas eu me avizinho para terminar, espero que não esteja tão cansativo. Eu quero falar um pouco do Laboratório de Inovação propriamente dito e dizer que, ao que me parece, tanto o TJDFT como o Tribunal de Justiça do Ceará está no mesmo momento. O Tribunal de Justiça do Ceará fez na sexta-feira passada um seminário sobre inovação, eficiência e sustentabilidade. Foi um marco inicial dessa trajetória no Tribunal de Justiça do Ceará. Não que não tivesse inovação, todos nós temos inovações, mas foi feito o primeiro seminário e essa semana, segunda, quarta e a próxima sexta, nós estamos desenvolvendo uma primeira oficina que visa dar o norte de constituição, inclusive de uma carta de serviços do nosso laboratório. Então, essa é a fase que o Tribunal de Justiça está vivendo, e eu acredito que é essa que está vivendo o TJDFT, ou se avizinha dentro dessa ideia também de constituição do laboratório propriamente dito, para que nós entendamos e criamos o norte de atuação para o nosso laboratório, sabendo em quais fases do ciclo de inovação nós vamos participar. Isso a gente estava falando ontem, eu acabei me atrasando um pouco para a reunião que tive com Pedro e Luana, em razão, e Marta também, né? Porque a gente estava lá nessa ideia da oficina, na verdade, fazendo a oficina, então muito legal, e eu imagino então que as fases então sejam muito próximas. Bom, o laboratório de inovação, nós podemos conceituá-lo de infinitas possibilidades também. Eu trago. Alguém disse que o som está mudo para mim. Vocês me ouvem? Eu lhe ouço bem, mas em alguns momentos houve algum corte. Eu percebi um corte em alguns momentos, mas foram cortes muito rápidos e você já voltava imediatamente. Aí eu acredito que possa ser alguma coisa de conexão. Sim. Pode ser algo de conexão, mas me digam aí, né? Parece que a minha internet está estável, apareceu aqui uma mensagem, pode ser que ocorra isso. Mas sigo aqui, então. Bom, então os laboratórios de inovação nós podemos defini-lo de várias formas também, como a gente vem acompanhando várias definições. Mas eu posso dizer que é um espaço colaborativo, virtual ou físico, e aí muito mais virtual hoje por todos os motivos, apropriado para transformar desafios, os problemas que nós temos, em soluções com a utilização de métodos próprios. Os valores do laboratório também são múltiplos, eu trago aqui alguns, não é? Foco nas pessoas, para mim, é absolutamente essencial. A cocriação, todos nós nessa participação, nessa junção de ideias para levar adiante o desafio.
a colaboração entre todos, a experimentação. O laboratório é isso, é poder experimentar todas as ideias que se tem, ou parcialmente as ideias que se tem, porque aí em algum momento precisamos definir quais ideias levaremos adiante, mas também uma atuação em rede, enfim, é um local de experimentação. Laboratório não é à toa que se chama de laboratório, né? Porque a gente está lá para experimentar aquelas ideias a partir de um problema verificado. A abordagem tem sido muito design thinking, mas há infinitas outras abordagens. Quando você vê um mapa de abordagens possíveis, você fica assim, né, às vezes até um pouco confuso. Mas claro que e aí explica-se melhor, né, a literatura explica-se melhor o que é necessário, qual abordagem é necessária em cada fase do desenvolvimento, qual o propósito a partir do qual, né, a partir do qual você vai usar. E aí o design thinking é algo que tem sido muito utilizado pela ideia da abordagem, pela empatia que se tem, tendo a pessoa no centro desse desenvolvimento. É recomendado que haja uma equipe plural de vários segmentos. Não adianta, Pedro, eu e você, que eu não estou na justiça eleitoral, o amigo está, né? É importante ser da justiça eleitoral, sim, mas é importante trazer alguém, um mesário, por exemplo. Claro, faz parte da justiça eleitoral, mas não está naquele primeiro movimento, naquele primeiro segmento, né? Nós que estamos dando aqui as coordenadas da justiça eleitoral. Mas, enfim, quanto mais plural a participação dessa equipe, mais valorosa serão os questionamentos, as ideias e aquilo que nós podemos desenvolver ao final. É absolutamente necessário uma capacitação de laboratoristas, que são pessoas que compreendem os métodos. É muito comum que sejam voluntários, viu? Então, não necessariamente nós precisamos contratar alguém. Todas as ideias de laboratoristas que eu vi sendo desenvolvidas são pessoas do próprio quadro, que ali estão também dispostos a ajudar o laboratório, estando sempre conosco. Então, assim, muito bacana isso e é absolutamente necessário, sob pena das práticas não serem corretamente aplicadas por metodologia. A constituição do ambiente ela é lúdica para ter um desprendimento total do ambiente judiciário. E achei muito legal uma fala de uma colega que disse o seguinte: olha, mas não tem nenhum padrão do Poder Judiciário. Eu falei: olha, então nós acertamos. Se você acha que isso daqui não é o padrão do Poder Judiciário, porque as paredes nós podemos... Então acertamos. Porque as paredes nós podemos escrever, nós podemos colar os papéis, nós podemos, né, brincar um pouco com aquilo, as cores precisam levar a nossa mente a outro lugar, não aquela ideia do cinza, enfim, é necessário, nós sabemos disso no nosso ambiente judicial, mas não no laboratório de inovação, nós queremos uma outra coisa. E é legal, e aqui ressalto uma ideia da Infam, que eu acho legal, nas formações de formadores, meu caro Pedro. Isso se constitui numa lenda urbana, mas que de fato acontece, né? Porque a gente não vê sempre, é isso que eu quero dizer. Há uma toga pendurada do lado de fora da sala para que as pessoas entrem no ambiente não em razão dos seus cargos, mas em razão dos seus propósitos. Portanto, o laboratório de inovação é algo que nós precisamos deixar os cargos do lado de fora e, por favor, entendam bem a ideia, porque não desmerece nada nem ninguém, evidentemente, há toda uma história das pessoas que têm cargo, e nós temos os cargos, estamos aqui todos, né? Tá certo? Com os cargos, somos servidores, tá certo? Mas é isso. Então, lá fora deve ficar toda uma ideia de constituição para que a gente possa ingressar no laboratório com total desprendimento. Então, o ideal mesmo é que lá dentro tenha pessoas e não cargos. Então, me parece isso absolutamente relevante. Sobre alguém que tem uma condição de superior, falar alguma coisa no grupo e todo mundo se calar, porque provavelmente ninguém vai querer, né, se insurgir, já que nós temos aí, provavelmente isso não vai acontecer, nós temos mais de 80% de pessoas que são insurgentes. E aí a gente pode falar abertamente, porque, na verdade, é aquela ideia de alguém que necessariamente, dentro da sua carreira, galgou todos os postos, e isso merece todos os nossos méritos, as nossas congratulações, mas não necessariamente aquela ideia é a melhor, razão pela qual a ideia de horizontalidade, as ideias têm o mesmo peso, e dessa forma precisa ser levada adiante. Eu quero fazer uma observação. O laboratório não recebe encomendas, ou seja, Ângelo não vai ligar para Pedro, que é do laboratório: Pedro, eu tenho esse problema, desenvolve para mim essa solução aí que eu aguardo. Não existe isso. Se eu for propor isso a Pedro, Pedro tem que me dizer: beleza, nós vamos desenvolver isso no laboratório, tem aqui uma data específica para a gente trabalhar, tal, não sei o quê, mas venha e a gente vai observar quem são os interessados para poder convidar todo mundo e a gente desenvolver a ideia.
Ainda que o tribunal tenha temas estruturantes, isso é importante, né? O tribunal, olha, é importante desenvolver esse laboratório, claro, isso é necessário. Mas a gente recebe no laboratório e começa a entender quem são as pessoas que precisam participar, sob pena de ter um ato decisório dentro do laboratório que poderia ser tomado na Secretaria de Planejamento, por exemplo, ou mesmo lá na presidência, sem desmerecer a presidência ou Secretaria de Planejamento, mas a estrutura é outra. O mindset, como colocaram aqui, é outro. Então, é a forma como nós precisamos pensar sobre isso, dessa participação que, de fato, é diferente de um poder decisório estruturado dentro da nossa organização administrativa. Uma coisa que eu acho importante também, erro. Erro faz parte do processo. E qual é a vantagem de errar no laboratório? Erra rápido, gasta pouco e nós ainda assim somos eficientes mesmo errando. Portanto, ninguém precisa ir lá achando que, olha, não sei, só erra quem faz. A Rita falou aqui agora, só erra quem faz. Só erra quem faz. Legal, Rita, obrigado. Só erra quem faz. E o erro é parte da experimentação. Quantas vezes um laboratório, em qualquer laboratório, seja farmacêutico, laboratório por si só, lida com erro. Alguma coisa não deu certo e não deu certo. Mas veja, esse erro, minha cara Rita, ele não deve ser desconsiderado. Porque o erro daquele projeto, que não chegou a um final que se esperava, isso é natural, cada erro é um novo aprendizado. Flávia já mandou aqui para a gente. E mais, esse erro de hoje vai ser uma etapa importante de um processo de amanhã. Nada se perde naquela experiência. Nada se perde naquela experiência. Certo? E aí, o laboratório também tem essa ideia, tanto de solucionar o que existe, ou de trabalhar com inteligência para que a gente possa prevenir resultados. Enfim, todas as ideias passam pelo laboratório, a experiência dos centros de inteligência é fantástica, as experiências são fantásticas, são vários centros de inteligência, muito mais da Justiça Federal, da Justiça Estadual também, mas é algo muito mais da Justiça Federal. Nesse sentido, e aqui já me encaminhando, prometendo a todos que me encaminho realmente para o final, eu quero só trabalhar um tema muito rápido, meu caro Pedro, dizer o seguinte, gestão do conhecimento, porque Luana tem uma ótima prática, Rita tem uma ótima prática, Ângelo talvez não tenha prática nenhuma, Pedro tem uma ótima prática, e todos os colegas que nos ouvem e participam desse diálogo têm uma ótima prática. A gestão do conhecimento, e eu trago na informação, porque o laboratório pode propiciar isso, a gestão do conhecimento nós precisamos identificar essas práticas, nós precisamos avaliá-las, nós precisamos incorporá-las a um processo, transformá-las em processo, nós precisamos que esses processos sejam admitidos na instituição e que eles sejam disseminados. A razão pela qual, e a gente brincar um pouco sobre isso, quando Pedro estiver de férias, o Ângelo pode assumir o seu lugar, porque a prática de Pedro se transformou num processo de trabalho, foi incorporado pela instituição, e agora nós temos exatamente essa disseminação, portanto, isso virou uma forma de trabalho, começou com Pedro muito bem e ficou muito melhor a partir dessa incorporação. Gerir esse conhecimento do capital humano, a gestão da informação e essa aprendizagem coletiva da organização é absolutamente importante. Eu gostaria só de deixar isso muito claro, que realmente seria de grande valia, e todas essas instituições, eu falo todas as instituições públicas ou privadas, têm a mesma dificuldade nesse gerenciamento. Eu acredito que, muito provavelmente, o laboratório possa nos ajudar a partir dessas mais relevantes participações, e número ao menos, que a gente vai construir ao longo do tempo. Bom, vamos lá. Para finalizar, eu trago aqui algumas informações sobre a questão do LIODES, o Laboratório de Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do CNJ. Quem está à frente é a conselheira Tereza Willi. Repito, em algum momento convide a conselheira para estar com vocês. Vocês ficarão, se já não esteve, né, Pedro? Ela já esteve com vocês, não? Estive com ela ontem. Ela é tão multitarefa, a conselheira Tereza, que ontem ela chamou uma reunião conosco, com um colega da presidência, Márcio Evangelista, para discutir uma questão da implantação da classificação internacional de crimes. Ela descobriu que o Brasil não participa ainda dessa classificação internacional de crimes, isso foi algo que a angustiou, e ela quis discutir um pouco sobre essa questão. Quer dizer, além de tudo que ela já faz à frente dos laboratórios de inovação, à frente do CNJ, dos processos dela, quer dizer, ela ainda teve a percepção de verificar junto à ONU, a UNODC também, ONUDC, né, que eles falam, e verificou que o Brasil ainda não tem isso e vai abrir uma frente de trabalho também
nesse sentido. Assim, interessantíssimo. Ela, de fato, é essa figura aí que você está conversando, uma pessoa aberta, pessoa para frente, disruptiva, inovadora e insurgente. Incrível. Uma mente assim, brilhante. Muito legal. Tá o tempo inteiro com ela e aprender. Certo? Que ali troca-se conhecimento de uma forma ou de outra, mas é muito interessante ouvi-la, porque seguramente você sai de uma reunião com coisas assim, caramba, eu até achei que eu tinha uma mente aberta, e de fato a gente acha, mas olha, puxa vida, que coisa fantástica. Portanto, conselheira, preciso estar com vocês também nesse propósito. O LIODES é um programa que une o conhecimento institucional, a inovação, cooperação, com esses objetivos de paz, justiça e eficiência institucional. A Agenda 2030 com 17 ODS, são 16 mesmo, é sobre ODS aqui, são 17 ODS. É uma agenda de direitos humanos que promove a paz, justiça, eficiência institucional. A gente fala muito sobre eficiência, né? Inovação é muito eficiência, né? Tornar a instituição mais eficiente. E, não é? Muito bacana. Então, assim, dispensa comentários a última frase do senhor ficou bem cortada, se o senhor puder retomar. Tá, bom, eu estava dizendo, então, que a gente quer trabalhar com a eficiência, um dos objetivos, instituições eficientes, claro, é muita coisa da inovação, e a gente precisa ter esse propósito sempre. E aí a agenda tem as dimensões social, ambiental e econômica. Então, muito bacana isso, não é só bacana, não é? Nós temos uma meta 9, que é integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, e a conselheira sempre faz questão de lembrar, com muita razão, que não é uma meta quantitativa, ela é uma meta qualitativa e que os tribunais precisam incorporar realmente, porque tudo que se faz precisa estar, então, vinculado a um ODS, porque tenho certeza que, e aí é o trabalho também que tem sido feito nesse trabalho do LIODES, um dos trabalhos que tem sido feito no LIODES é esse também, essa integração. A conselheira já presidia, já coordenava o comitê interinstitucional que promove essa integração das agendas com o Poder Judiciário, a Agenda 2030 e a Agenda 2010. Então, vale muito a pena conhecer o trabalho do LIODES e de todos que estão lá. A nossa conselheira, nossa colega Luciana Ortiz está conosco, a nossa colega Vanila Cardoso, também de juízo federal, está lá, enfim, a própria conselheira, toda a equipe lá. Então, fantástico, o LIODES é algo que precisa ser observado e muito bacana que o TJDFT esteja nessa associação para levar adiante esses projetos, essa agenda de direitos humanos, que é absolutamente essencial para que nós possamos levar adiante todo e qualquer projeto do Poder Judiciário. Bom, o Laboratório de Inovação do PJE está lá no CNJ também, no processo judicial em meio eletrônico, e o Centro de Inteligência Artificial aplicada ao TJE, que na verdade é uma linha de pesquisa, e aí é um outro documento, não é, Luana? Do CNJ, que vai ser disponibilizado aos colegas aí, que fala desse movimento de inteligência artificial, como é que está constituído isso, a ideia do desenvolvimento, não é? Até mesmo porque o laboratório está à frente dessa política de implantação e desenvolvimento do PJE. Salvo engano, mais de 80% dos tribunais estão com o PJE em atuação nos seus... incorporaram o PJE como projeto de política pública adotada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí envolve uma coisa muito interessante sobre capacitação. Toda sexta-feira tem uma capacitação, não sei se os colegas estão participando, que é proposta pelo laboratório do PJE, uma capacitação que ocorre toda sexta-feira, especificamente sobre desenvolvimento do PJE em suas várias vertentes. Então, muito legal. E cada vez mais o PJE busca uma atuação em rede, ser mais colaborativa, e para que todo mundo possa participar disso, e tenha, na verdade, muito mais legitimidade ao longo de todos os tribunais. E aí vale lembrar da inteligência artificial desse documento do CNJ, tem lá pelo menos 3 projetos do grandioso TJDFT. Nós temos o Horus, relacionado à automação de execução fiscal, se salvo engano, aí pode ser consertado, mas eu acho que é isso, automação da execução fiscal. Temos o AMON, que está relacionado a reconhecimento facial, e temos o TOT, e eu não sei se a pronúncia é essa, que está relacionado, então, à classificação de ações para melhora das nossas estatísticas frente ao judiciário, frente ao CNJ, agora me fugiu o nome, eu ia falar Judiciário em Evidência, que é um programa do Tribunal de Justiça, do CNJ em números.
Não é isso? Judiciário e números. Agora me fugiu completamente. Eu confundi tudo, me ajudem aí. Então, muito importante essas participações do Tribunal de Justiça, Justiça em Números. Obrigado, Caio. Muito obrigado. Justiça em Números, para facilitar essas estatísticas todas, a apresentação de metadados e tal, a Justiça em Números. E aí, o que se deixa muito claro nesse documento é a independência e colaboração dos tribunais, inclusive com a possibilidade de integração de equipes de desenvolvimento. E eu quero ler o último parágrafo desse documento que a Luana já está colocando para todos vocês, disponibilizando, que é o seguinte: o grande desafio do CNJ é a construção de uma adequada governança para todo o Poder Judiciário brasileiro, de modo a permitir sinergia no trabalho colaborativo para entrega de inovação, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço público judiciário. Portanto, governança, sinergia e trabalho colaborativo para entrega de inovação. É disso que nós estamos tratando nessa manhã, e eu pretendo realmente encerrar agora com mais 2 falinhas e não cansá-los em definitivo. É impossível não falar do JuspLab, o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. É o laboratório paradigma do Poder Judiciário. E aqui eu não quero desmerecer nenhum laboratório que existe no Poder Judiciário, a toda evidência, mas é algo excepcional. É aquilo que nós podemos chamar tranquilamente ponto fora da curva. É uma arena de inovação destinada à cocriação de soluções para os desafios enfrentados na prestação de nossos serviços. E aqui eu estou trazendo a conceituação deles, né? Com participação de todos os atores envolvidos e foco no usuário. Impossível não destacar as participações do Paulo César Neves, juízes federais, Paulo César Neves, Caio Moisés e a juíza federal Luciana Ortiz. Esse trio, com toda a equipe, evidentemente, merece todos os nossos aplausos. Elaine, Gisele, craque no laboratório, grandes laboratoristas, que nos ajudam muito com tudo aquilo que sabe, com as capacitações que podem oferecer. E nós temos ali exemplos de estruturação administrativa impecável. Vale a pena uma visita ao laboratório JuspLab, porque é algo assim de ficar assim orgulhoso pela existência dessa estruturação dentro do Poder Judiciário. É orgulho, não é outra coisa. E admiração, não resta a menor dúvida. Portanto, a estrutura administrativa que envolve comunicação, conhecimento e inovação. Festival de inovação já foi feito. Há um livro de inovação, Luana, que nós vamos disponibilizar a todo mundo. E eu faço um pedido a todos que estão conosco. Leiam esse livro. Por favor, leiam esse livro. Porque reflete toda a experiência prática do Laboratório de Inovação da Justiça Federal, da seção da Justiça Federal de São Paulo, escrito por quem fez do início, não ao final, né? Porque afinal, da primeira etapa, vai lá, da toda a construção, tá certo? E, salvo engano, comemorou agora os 3 anos. Leiam o livro, que é um livro maravilhoso, simples de ler, bom demais e vai ajudar vocês a ter uma outra ideia, tá certo? Ou muito melhor, na verdade, porque não uma outra ideia, melhor, vai melhorar a ideia de vocês sobre o laboratório. Então, assim, toda a prospecção de inovação, os grupos que a gente participa do WhatsApp, eu acho que semanalmente ou quinzenalmente, Guilherme está à frente disso lá do JuspLab, nós recebemos uma série de prospecção de inovações, nós ficamos assim, sabe, fartos, felizes por haver pessoas tão capacitadas, tão comprometidas nesse segmento da inovação, e JuspLab é algo que nos orgulha muito, muito importante. Aí em Brasília, nós temos o Genova, que está integrado, na verdade, integra a Escola Nacional de Administração Pública. Meus amigos brasilienses, a Escola Nacional de Administração Pública é algo fantástico. Letras garrafais, por favor. Não é razoável na internet falar em letras maiúsculas, porque você parece estar gritando, né? A boa etiqueta não permite. Mas já que nós não estamos escrevendo, eu queria dizer isso em letras maiúsculas. Porque a estruturação da ENAP, as capacitações da ENAP, o que acontece naquela escola é excepcional. É excepcional e orgulha todo servidor público. Deveria orgulhar todo servidor público, precisa ser conhecido. E o Genova, que é o Laboratório de Inovação em Governo e Soluções Criativas para os problemas públicos, está inserido, então, na ENAP. E o Genova é algo também assim que, olha, vou te contar o seguinte, precisa ser visitado. Não só conhecido, e aí, Luana, eu não sei se eu lancei o site, mas é fácil encontrar, né? ENAP, Genova, olha, vão até esse site, percebam tudo que tem lá,
todo o material que está sendo produzido, a qualidade do material que está sendo produzido pela Genova, todas as pessoas que lá existem, que lá trabalham. E assim, a qualidade do material produzido, incentivo à pesquisa, fomento com bolsas de pesquisa, chamamentos para o projeto, e não percam, em hipótese nenhuma, a Semana de Inovação promovida pela ENAP, que, salvo engano, acontece em novembro. Foi a primeira que eu vi no ano passado, e eu nunca mais vou perder uma semana de inovação, a não ser que força não tiver. Tá certo? Não percam a semana de inovação promovida pela ENAP, porque é algo assim que, sabe, dispensa comentários. Dispensa comentários e precisa todo mundo entender Genova, entender tudo isso que está acontecendo. A qualidade do trabalho é algo assim deslumbrante. Parabéns a todos que estão, enfim, todas essas instituições que eu gostaria de parabenizá-los, porque é realmente assim demais. Bom, e termino definitivamente, me desculpando várias vezes, né? Termino agora falando do Tribunal de Justiça em duas situações. Primeiro, eu já disse qual foi a evolução, qual o momento do Laboratório de Inovação, e na próxima semana, daqui a 15 ou 20 dias, a gente tem o último laboratório para a gente já entregar, aprender a prática, aprender fazendo as metodologias e queremos entregar um produto. É o próximo laboratório que se avizinha. Sexta-feira terminamos esse, da ideia do laboratório. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com apoio do governo do Estado, está trabalhando, nós acreditamos que será resolvido em breve, um empréstimo de 35 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Salvo engano, é a primeira operação do BID para o Poder Judiciário, intermediado, nesse caso, pelo governo do Estado do Ceará. Um aporte, inclusive, do governo do Estado do Ceará. 35 milhões de dólares serão injetados nos próximos 5 anos no programa de modernização chamado Promojude. Portanto, nós temos certeza que isso será um grande avanço ainda mais para a justiça cearense, para o Tribunal de Justiça do Ceará, e aqui ressaltar a visão do nosso presidente Washington, porque isso realmente é algo excepcional e não há notícia de algo semelhante, anterior a essa ideia desse empréstimo tão vultoso e que servirá para realmente alavancar, potencializar o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, eu queria dar essa notícia. E queria anunciar também, e essa junção de academia com o serviço público, claro, é absolutamente importante. Nós queremos divulgar também o programa Cientista-Chefe da FUNCAP, e aí eu falo o nome correto, é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O programa Cientista-Chefe envolve equipe de pesquisadores que vão trabalhar para identificar soluções relacionadas à ciência, tecnologia e inovação dentro do Tribunal de Justiça. É um acordo de cooperação que está sendo feito. Então, no momento que nós temos um programa próprio de desenvolvimento de soluções, o empréstimo do BID de 35 milhões, que nós temos convicção, mas, claro, há um trabalho a ser desenvolvido, é bom que se diga, mas estamos batalhando e estamos seguros dessa possibilidade, estamos seguros de que isso vai acontecer ao final. E também nós temos aí o cientista-chefe, que nós vamos trabalhar os dados de uma forma realmente muito mais interessante para que a gente compreenda o Poder Judiciário. Então, tudo isso está bem estruturado no Poder Judiciário do Ceará. Eu tenho certeza absoluta que nós avançaremos. Falhou o áudio aqui, apareceu uma mensagem para mim, falhou o áudio? Me ouvem? Me ouve, Pedro? Deu uma cortada, sim, mas eu acho que a gente conseguiu capturar bem, né, a tua fala. Sim. Beleza. Pelo menos comigo aqui deu ok. Pois olha, meus amigos, meu caro Pedro, eu encerro então a minha fala apresentando esse momento do Tribunal de Justiça e aquilo que está acontecendo lá. Eu espero que... Eu acho que eu falei demais, me perdoem. Acho que eu exagerei demais. De forma alguma. A gente queria ouvir mais. Quer dizer, exagerar já é um problema. Exagerar demais, como eu disse, é um problema triplicado, a 10ª potência, né? Então, me perdoe se eu me entusiasmei e falei mais do que deveria aos colegas. Desculpe se eu os cansei ao longo desse nosso diálogo. Certo? Mas era isso que eu queria trazer para os convivência, daquilo que a gente está vendo, sabe? Queria realmente agradecer o convite que me foi feito, uma honra para o Laboratório de Inovação da EMB. Eu recebo essa honra através do Laboratório de Inovação da EMB.
Queria dizer, meu caro Pedro, da felicidade de ter conhecido o amigo tão recentemente e poder acompanhar essa evolução, o seu trabalho. Queria dizer da minha alegria de ter o colega ao meu lado, né? Nós estarmos lado a lado nesse momento da inovação, poder saber tudo que está acontecendo aí no Tribunal de Justiça do DFT e também falar um pouco aqui do Tribunal de Justiça e de mais a mais conversar um pouco mais sobre esses detalhes todos, né? Então, assim, muitíssimo obrigado pelo convite, um prazer, uma honra para mim. Espero realmente a gente continuar esse diálogo em outro momento por todas as outras situações. Eu espero que o material que foi lançado no grupo também sirva, não é, de uma boa leitura para que essas informações sejam complementadas e muito melhoradas, clara, toda a evidência. Queria também agradecer a todos os colegas, Luana, Fernando, que está aí também, a Ô, Ângelo, Eleuda, eu acho que aguenta aí que a gente vai aproveitar você aqui mais um pouquinho. Se você tiver beleza, disponibilidade, a gente tranquilo. quer te aproveitar um pouquinho. Eu estou pronto, então agradeço e passo a palavra ao amigo. Mas eu tenho uma última pergunta. Opa, vamos lá. Sua atitude em relação à inovação é resistente, neutra ou entusiasta? Vamos lá, vamos ver. A sua atitude em relação à inovação, ela é resistente, neutra ou entusiasta? Entusiasta. Olha, resistente até agora, ninguém. Nós estamos aí com 93% como entusiastas e 9% aí como neutra. Olha lá, gente. Mas eu arrisco dizer que eu já sabia, viu? Sabe aquele eu já sabia? Eu arrisco dizer que no nosso corpo aqui, a nossa força de trabalho da Justiça do Distrito Federal, eu não tinha dúvida de que nós teríamos aí realmente uma grande massa de amigos e de amigas que são entusiastas em relação à inovação. E o neutro também é super compreensivo, porque é natural que os amigos que estejam aí começando, né, a dar os primeiros passos e compreender o que é, em especial, em um ambiente tão conservador como é o nosso ambiente, né? A gente não pode jamais esquecer que o poder judiciário, talvez dos três poderes, é o mais conservador, é um poder onde a gente ainda guarda uma série de tradições e que isso naturalmente são ações que a gente, não vou dizer nem que seja bom, nem que seja ruim, mas que é uma característica do Poder Judiciário. Contexto, né? É um contexto, exatamente. E ainda que nós sejamos tradicionais, ainda que nós, de fato, tenhamos essas tradições aí seculares, ainda assim, a grande maioria do nosso corpo aí se mostra entusiasta dessas questões relacionadas à inovação. Todos responderam, Luana? Acredito que a gente... Sim. Né, a gente teve um percentual aí de 87% de respondentes, e 93% entusiastas, 8% neutro, e ninguém resistente à inovação. E aí a gente queria ouvir o teu comentário, Ângelo. Olha, eu me afeiçoando cada vez mais ao TJDFT. Não que eu esperasse outra coisa, como eu disse lá no começo, a gente sabe da qualidade e sempre esteve, de alguma forma, conectado ao tribunal pela qualidade que se tem. E de mais a mais, meu caro Pedro, me parece que resistente, neutro ou entusiasta são fases de um desenvolvimento. Né? É natural também que nós sejamos resistentes a algo, e isso não há mal algum. É natural que eu esteja neutro, porque eu ainda não tomei toda uma decisão, não tenho elementos para decidir melhor, estou aqui ainda, né, com os meus botões, sabendo realmente para onde isso vai, como é que eu posso me encaixar nesse processo. E há pessoas também que são entusiastas por natureza, né? Eu sou um pouco entusiasta por natureza, mas eu acho que tudo isso é um desenvolvimento. O resistente de hoje pode passar a ser neutro amanhã, o colega que hoje é neutro pode passar a ser entusiasta amanhã. Há uma movimentação também em sentido contrário, porque as frustrações ocorrem, é natural do ser humano,
Mas assim, eu acho muito legal. Primeiro que eu queria agradecer a participação de todo mundo, muito bacana, todo mundo participando aí à vontade, foi muito legal. Bombou, não é? A história do chat, né? Bombou, não é? Tá certo? Então, assim, muito bacana. Eu só tenho a dizer que é uma evolução, é natural do ser humano compreender algo, resistir no momento, depois passar a acender, depois entusiasmo, enfim. Muito legal e que bom que nós somos mais insurgentes e mais entusiastas. Me parece que essa é a definição final, né? Ô, Ângelo, se você me permite, eu queria trazer uma experiência muito recente aqui do nosso tribunal e que espelha exatamente essas respostas que nós tivemos. Como todos sabemos, nós passamos por um período crítico dessa questão da pandemia, da Covid, e nós temos uma característica que é do Poder Judiciário Nacional, não é do Distrito Federal, mas, seja por que razão for, a justiça criminal ela foi deixada em segundo plano com relação às questões de inovação, com relação ao PJE, com relação às audiências por videoconferência, talvez mais até pelas demais instituições que orbitam o sistema de justiça criminal do que pelo próprio Poder Judiciário. Mas o fato, e é de sabença notória, o CNJ construiu todo o sistema do PJE inicialmente para as varas cíveis, para as varas de fazenda pública, para as varas não criminais. E deixou essa construção do módulo criminal para um segundo instante. Inclusive, é o TJDFT que é o parceiro principal nessa construção do PJE criminal. Enfim, sabemos que a justiça criminal ela é complexa no sentido de interagir com Secretaria de Segurança Pública, com o sistema prisional, com delegacias de polícia, Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, ou seja, são inúmeras instituições que precisam interagir para que a gente consiga chegar a bom termo. Quando iniciou a pandemia, isso foi no finalzinho da gestão passada, talvez ali em fevereiro a gente começou a sentir os primeiros impactos disso, e logo na transição de gestão, quer dizer, a gente pegou a pandemia na transição de gestão, quer dizer, era a saída de uma equipe, né, de presidência, corregedoria, primeira e segunda vice, e entrada de uma nova equipe, de um novo presidente, de uma nova corregedora, primeira e segunda vice, enfim. A nossa primeira e segunda vice trocaram de cargo, na verdade. A nossa primeira vice, desembargadora Sandra, é a nossa atual segunda vice, e a anterior segunda vice, desembargadora Ana Maria, a nossa atual primeira vice, que facilitou muito essa troca entre elas, além da capacidade técnica imensa, tanto das magistradas quanto das equipes delas. Enfim, mas o fato é que a gente foi pego aí no meio da pandemia, no meio da troca de gestão. E fomos fazer um levantamento, um diagnóstico. A parte criminal é comigo. Na corregedoria somos 3 colegas e quem trabalha com a parte criminal sou eu. Fomos fazer um levantamento e verificar o que é que nós tínhamos à disposição da casa para oferecer as audiências por videoconferência. O que você imagina? Não tínhamos, óbvio, não tínhamos. Então, conversamos com o secretário de Administração Penitenciária, conversamos com o gabinete do governador, conversamos, enfim, fomos com as nossas equipes da Corregedoria da Presidência até o sistema, sempre com apoio da nossa juíza de execução penal, que é a doutora Leila Cury, e eu arrisco dizer, eu falo isso com segurança, eu já disse até no CNJ, a gente é mais do que bairrista, né? Na verdade, a gente tem até um excesso de confiança, mas como eu gosto de dizer que os nossos servidores e magistrados estão dentre os mais capacitados, eu digo que as nossas varas de execução penal, se não forem as melhores, elas estão entre as melhores varas de execução do país. E estão mesmo. As equipes são fantásticas. E eu falo isso publicamente, não é a primeira vez que eu falo. E aí nós fomos lá e descobrimos que existiam, em tese, 3 espaços, 3 salas de videoconferência. Só que das 3, uma totalmente depredada, não tinha computador, não tinha nada. A segunda funcionava quando queria, dia sim, dia não, ou semana sim, semana não, ou 3 semanas não e nenhuma semana sim. E uma única sala, que era a sala utilizada pela vara de execuções penais, naturalmente, porque tem uma quantidade imensa, né, de custodiados e precisava da sala. E aí nós conseguimos superar, e aí já foi uma inovação, não vou dizer que foi disruptivo, mas foi uma inovação, pelo menos, de melhoria. E nós conseguimos, aí, junto à Secretaria de Administração Penitenciária, mas com os recursos 100% do tribunal, porque o sistema carcerário tinha 0 recurso, mas em pouco mais aí de 30 dias, a gente conseguiu fazer a construção de 5 salas de videoconferência,
instalar as salas com os equipamentos, tudo do Tribunal de Justiça, e conseguimos, em pouco mais do que 30 dias, oferecer às nossas varas de natureza criminal a possibilidade de realização de pelo menos 60 audiências de réus presos por dia, 30 pela manhã e 30 à tarde. Isso atende às nossas varas? Não, não atende, está muito distante de atender. Mas nós utilizamos uma plataforma da Cisco Webex, tudo 100% virtual, e nós não tivemos nenhum problema com nenhuma das nossas 87 varas de natureza criminal. Nós temos 87 varas, entre júris, varas criminais comuns, varas de entorpecentes, juizados especiais criminais, ou seja, é um universo imenso. E eu posso afirmar em público que nós tivemos realmente um auxílio em tudo que houve de necessidades, em tudo que a Corregedoria propôs. Nós fizemos as instruções normativas, foram instruções ainda restritivas, naturalmente o tribunal queria oferecer mais, só que dentro das dificuldades nós tivemos aí o alcance de um objetivo que superou, inclusive, as nossas expectativas. O tempo inteiro nós tivemos aqui no chat várias pessoas, nós temos vários servidores aqui, colegas que estão na administração, seja na presidência, primeira, segunda vice, corregedoria. Então, muitos acompanharam isso que eu estou trazendo para você, e, de fato, isso espelha o espírito, a alma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quer dizer, é um corpo de servidores de altíssima qualificação, completamente dedicados, comprometidos com o Poder Judiciário Nacional, comprometidos com a melhoria do serviço público, com o melhor atendimento ao cidadão. E, de fato, o que você falou é um grande orgulho para todos nós. Então, nós conseguimos incluir, é um projeto da nossa corregedora, desembargadora Carmelita Brasil, a inclusão, e foi incluído no PLABI, no nosso plano bienal 2020-2022, um projeto amplo de valorização do Poder Judiciário do Distrito Federal, dos nossos servidores e dos nossos magistrados. Nós precisamos mostrar isso, não apenas em nível local, mas em nível nacional, como o Poder Judiciário, de fato, ele é um esteio para a República. Independente de governo, A, B, C, porque eu gosto desse, daquele, eu acho que todos nós temos essa diversidade, essa pluralidade de gostos e de vocações, e isso em nada interfere no nosso poder. Então, de fato, nós vamos, daqui a pouquinho, colocar no ar uma série de campanhas e de ações capitaneadas aí, por várias áreas do tribunal, com apoio da Assessoria de Comunicação Social, com apoio da SEPG, com apoio da Corregedoria, da Presidência, das duas vice-presidências, e nós vamos buscar cada vez mais inovar e, dentro da nossa inovação, buscar a valorização. Eu acho que a tônica principal dessa gestão atual, com toda a dificuldade que a gente está passando, e não são poucas, mas a nossa tônica principal é essa, é que dentro da nossa inovação, essa inovação contribua de forma decisiva e definitiva para a valorização do nosso poder e dos nossos recursos humanos, que é o principal. Nós não fazemos nada se nós não tivermos pessoas. Então, o investimento principal é no ser humano, o investimento principal é, de fato, nessa capacitação e nessa disseminação de um sentimento de pertencimento. Nós queremos que todos nós possamos nos sentir pertencentes a um corpo de qualidade, de elite, de primeira ordem, de primeira necessidade aqui no nosso espectro, no nosso país, no nosso Brasil, né? Que a gente tanto quer que vá adiante, vá em frente. Nós temos aí 5 minutos. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta objetiva, a gente pode repassar. Pedro, deixa eu só complementar o amigo enquanto alguém pode perguntar. Por favor, Ângelo, por favor. Dizer o seguinte, meu amigo, olha, é realmente muito bacana ouvir isso do colega, porque eu estou quase há 20 anos na magistratura. Eu tive 5 anos na advocacia e quase 20 agora na magistratura. Tanto é verdade que a barba não era dessa cor. Tanto é verdade que a barba não era dessa cor naquele período. E ficou assim ao longo do tempo. Mas, assim, há um sentimento muito, muito bacana disso que você está falando, do pertencimento, certo? Da legitimidade, da instituição que cresce com as pessoas, não é? Naquela máxima, e Luciano Ortiz, que é outra pessoa que precisa vir aqui conversar com vocês,
que está no Liotes também, acompanhando a conselheira Tereza Willi, assim, ela sempre fala, olha, a ideia é não deixar ninguém para trás. Sim. Tá certo? Então, assim, nós todos precisamos caminhar juntos e que ninguém fique para trás em momento algum. Tá certo? Quando a instituição olha para as pessoas e percebe o valor, e é isso que você está falando, a ideia do valor, tá certo? Olha, isso é um ganho para o ser humano que faz Cortou um pouquinho, Ângelo, esse finalzinho teu aí, a brilhar última parte. novamente. Tá. Eu dizia, então, que faz brilhar de novo toda essa capacidade que se tem do ser humano de inovar, e é isso que você está falando. Em pouco tempo a gente vai lá, resolve tudo, em 30 dias entrega, aquilo que não estava acontecendo passa a acontecer, e aquilo incentiva mais ainda, e aquele movimento leva todo mundo junto. Enfim, parabéns, meu amigo. Eu queria parabenizar o colega e, em nome do colega, a todos que integram o TJDFT. Que experiência bacana. É para nós um grande orgulho poder estar aqui dialogando nessa manhã de quinta-feira, nesse sol lindo aqui do Ceará. Eu espero que seja um sol lindo aí também em Brasília. Mas sigo à disposição. Hoje está um dia belíssimo aqui, de fato está um pouquinho frio, né? O inverno, os julhos e agostos, né? Aqui no Planalto Central, eles são belíssimos, mas são frios e secos. Agora, hoje foi um dia de fato maravilhoso, eu acho que foi para brindar essa tua exposição. Eu acredito que a gente está exatamente no nosso horário, a gente está a 2 minutinhos, então eu vou me permitir fazer essa fala final. Se tiver algum questionamento, como a gente havia previamente combinado, eu peço a todos que façam o encaminhamento à escola, depois a Luana repassa as perguntas ao Ângelo, o Ângelo, na medida do possível, nos encaminha as respostas, a gente vai também encaminhando essas respostas. Mas, Ângelo, foi uma alegria muito grande. Olha, o amigo é uma das cabeças mais brilhantes no país sobre esse sistema de inovação. Não é por menos que o amigo é hoje o nosso diretor lá do AMB Lab, é o vice-presidente da Escola Nacional da Magistratura, é o coordenador geral da Escola da Magistratura do Ceará. Então, essas mentes brilhantes, essas mentes que de fato são carismáticas, que têm essa capacidade de unir, né, as pessoas em torno de um ideal positivo, em torno de um ideal que vai servir não apenas as instituições, como as almas e as vidas, né, que estão por trás dessas instituições, são as pessoas que precisam estar nos lugares certos, no momento certo. Então, a gente tem uma alegria muito grande de ter o amigo lá na nossa direção, de poder participar, como você já nos disse, eu estou participando também do MB Lab, e nós temos uma outra mente dessa também brilhante aqui no nosso tribunal, que é o nosso amigo, e é meu amigo dileto, é o Dr. Jaider. Jaider esteve comigo, nós estivemos juntos na Corregedoria 2014, 2016, com o atual presidente, era nosso corregedor à época, e hoje nosso atual presidente, Esbardô Romeu, que é outra criatura também que tem a visão lá na frente. Então, ele é um visionário, é um desembargador presidente que nós acreditamos muito que terá a capacidade de promover o nosso tribunal, de promover as ações necessárias para que a gente avance muito nesse curto espaço de tempo. Então, eu queria muito te agradecer a tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é lotada, é entupida, mas eu queria muito agradecer a disponibilidade de vir, de estar conosco hoje aqui nessa manhã de quinta-feira, te desejar toda sorte, todo sucesso no mundo, que a gente consiga, de fato, ter essa rede de cocriação e essa sinergia entre os laboratórios de inovação de todos os tribunais do Poder Judiciário Nacional. E queria fazer um agradecimento especial também a todos e a cada um dos nossos colegas servidores, dos nossos colegas magistrados, que estiveram conosco também aqui durante essa manhã. Nós tivemos mais de 70 pessoas conosco, nós sabemos da dificuldade, é um horário, né, fora do nosso horário de expediente, então é um agradecimento pessoal e uma alegria muito grande ver e ouvir cada um, né, dos colegas servidores e magistrados. A gente tem um respeito muito grande pela nossa equipe, a gente tem um orgulho muito grande de ter um time de mais de 7.000
pessoas que trabalham aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, 7 mil entre os servidores, sem contar os terceirizados, os estagiários, que são outra força de trabalho de extrema competência e de extrema relevância, e cada um importa. É o que você falou aí, a gente não deixa ninguém para trás. Então, o esforço sempre do tribunal é esse, o esforço de todos e de cada um é esse. Então, agradecer à escola, né, a Luana, o Fernando, a Marta, a toda a turma que está aqui conosco, Vanessa está aqui com a gente também, a Arlete, se bobear, entrou, ficou um pouquinho com a gente. Então, também é um time de primeiríssima linha aí. E sinta-se em casa, o Tribunal do Distrito Federal é a sua casa também, Ângelo, e sempre que quiser e sempre que puder, venha bater um papo com a gente, venha estar conosco. Eu devolvo a palavra ao amigo, se quiser fazer as últimas considerações, para a gente encerrar. Apenas para agradecer, Pedro, a todos os colegas que estão conosco aqui na sala, a todos que nos acompanham, né, que nos acompanharam. Como você disse, é difícil, os horários são complicados, está todo mundo fazendo muita coisa, mas agradecer a todos e a todos que provavelmente vão ver depois, né, vai ficar gravado, né, assim, está gravada essa experiência, esse diálogo. Agradecer a todos, indistintamente, ao Tribunal de Justiça como um todo. Está aqui Fernando, está aqui Luana, Lucinéia, Ieda e Juliana, que eu vejo aqui na sala. Ao amigo Pedro dizer que a honra é toda minha de poder ladear o colega lá no laboratório e a gente trocar essas ideias e entender o que está acontecendo. É uma mesma sinergia, vamos todo mundo desenvolver esses projetos, tenho certeza que ganha a comunidade e, evidentemente, o tribunal. Os tribunais conseguem levar mais adiante esse propósito com a valorização de todas as pessoas. Inovação é de pessoas para as pessoas. Então, não há nada melhor do que isso, não há nada mais gratificante do que as pessoas, nada mais importa, nada tão mais importante que as pessoas. Muitíssimo obrigado. Uma honra participar, estou à disposição para o que der e vier, e esse diálogo continua, porque nós precisamos aprender conjuntamente e essas experiências precisam ser multiplicadas. Muitíssimo obrigado, um ótimo dia a todos e sigo à disposição do amigo aí para o que der e vier. Valeu, Ângelo. Um forte abraço, declaro encerrado e